Cool. I don't What like just happened? Well, yeah, look up the É isso aí, meus amigos do Super Poker. Chegamos ao 11º episódio da 4ª temporada de Análise Técnica. E mais uma vez, em cartaz, temos ele, Fedor Holz, o menino prodígio da Alemanha, ou da Áustria, como você preferir, porque nessa mão ele está com a bandeira da Áustria, e vai aprontar em mais uma mão de WSOP. E agora, hein, Vini Marques? É, realmente, Fedor Holz, um jogador fantástico, né? A gente teve em outra oportunidade aqui nessa mesma temporada, criticando uma jogada que ele fez ali contra o Jason Mercier e contra o Brian Rest. E agora a gente vai ter uma exibição ali do que é o poderio ofensivo do Fedor Holz. A jogada é muito boa. Será que passou? É o que a gente vai ver agora. 5º dia de WSOP. Solta, menino. Larga, deu. Que 5º dia de 7 da WSOP. O Pesca da Silva, de Sri Lanka, deu um raise. Vamos só voltar aqui rapidamente. Isso. Não, voltar um pouco mais. Desde o princípio. 265 mil e call aí do Fedor Holz com 7-8. O board vem com valete Ás e 8. A Pesca da Silva faz um par de Ás, kicker rei. O Fedor Holz acertou 8 ali, o bottom pair, Vini. Exatamente. E o Pesca de Silva, do Sri Lanka, não tem um stack muito grande, tá? Ele chegou a estar muito bem em algum momento nesse dia 5, eu lembro de ter acompanhado bastante essa World Series, já não mais comentando na ESPN, onde trabalhei até 2014, finalizando com a mesa final do maravilhoso Bruno Costa, onde tive a oportunidade de fazer a transmissão ao vivo, mas eu acompanhei bastante essa reta final nas transmissões de fora e depois até nas transmissões editadas. Então, o bet do Pesca ali, normal, 3, 4, 5, tá? Ele é um board bastante carregado, especialmente contra o jogador contra o Fedor Holz, que paga. Aí eu queria parar rapidamente para explicar um pouquinho do que é esse call. Pô, o Fedor Holz dá call achando que o 8 dele é bom? Não. Definitivamente ele tá jogando mais a mão do adversário do que a mão dele, porque ele sabe que o Pesca de Silva está com o stack mais reduzido, então que a tendência dele jogar mais valores e se betar quando acerta do que blefes. Então ele não acha que o 8 dele é melhor. Ele paga primeiro por estar em posição. Estar em posição, ele vai ver o que o adversário vai fazer. Esse é o famoso float, tá? Float, ele sabe que o adversário vai se betar muito e o board é muito carregado para ele dar float. Isso, tem muita carta ruim no turn, né? Exato. Seria muito diferente, né, Vitão? Se fosse As 8 e 2, concorda? Totalmente. Aí é difícil dele floatar porque não tem muita carta que incomoda, tal. Com a carta com o board carregado, 2 cartas em ouros e possibilidade de sequência aberta, muitos turns o Pesca de Silva vai ter que frear. Inclusive é correto dele frear com muitas mãos e ele pode tomar partido de turns e rivers muito bons. Exatamente. Ainda pode, claro, né, acertar 8 ou 7, mas ele está pensando muito menos nisso. Exato. Com certeza está pensando muito menos nisso do que exatamente em acertar, em ver uma carta de ouros, uma dama ali no meio, para ele poder forçar para cima do Pesca de Silva. Isso, essa tela, só para a gente concluir, para antes de soltar, é muito instrutivo. 80-20, você vê que ele joga com os 20% de equidade dele, mais a chance de jogar um board favorável. Isso é o que consiste o valor de equidade, tá, galera? Equidade é dividida em duas categorias, para você chegar no produto da equidade na tal EV+, ou EV-, que é pot equity, que é a equidade das suas cartas, combinada com a fold equity, que é a chance do adversário largar. Com essa soma dos dois fatores, você chega a uma equidade, e se a jogada for mais de 50% positiva, ela passa a ter expectativa positiva em longo prazo, o chamado EV+. Então ele pensa que ele tem 20% de chance de acertar a mão dele e tem onde que ele vai buscar os outros 31% para ser EV+. Em eventuais turns ruins, né? Se a gente pensar que o flush cai no turn, a gente vai pensar em 9 outs, vai pensar em 18% mais ou menos,
do flush cair no turn. Então ele soma já esses 20 com os 18% de blefe do turn. Ele soma esses 20 com cair um 9, o 10 ou uma dama. Né? Tem um check ali Tem também. um check do adversário no turn. Então ele combina. O poker é muito isso, que o Vitão falou, muito importante. Você vai combinar a chance de você acertar o seu jogo com a chance de cair em cartas ruins pro seu adversário. Isso é um float na melhor expressão, Vitão. Aula grátis de float. Vamos lá, solta, meu garoto. E o turn veio uma dama, olha, é da lista das cartas ruins, né, Vini? Pro Pesca de Silva. Pro né? Pesca de Silva, sim, né? Apesar dele ter a chance de acertar um 10, fazer sequência, ele ainda ter a melhor mão, não tá sabendo disso, mas ele ainda tem a melhor mão. É uma carta que muito provavelmente ele não gostaria de ver aí. Né? Exatamente, porque acerta muito o range, por exemplo, acerta um 9 e 10, acerta um 10 e rei, que pagou para floatar e acertou a broca, né? Por exemplo, tem 9 e 10, tem 10 e rei, tem, por exemplo, mãos como valete dama. Valete dama, exatamente. Valete dama, que acerta 2 pares. Eventuais as e dama, que deu call e acerta o segundo par. Ou seja, a dama, junto com o 9, com o 10 e com carta de ouros, é ruim. Aí olha só como o Fedor Rose está um passo à frente dos outros. Ele joga não só com 7 ou com 8, mas ele joga com 7, com 8, com 9, com 10 e com a dama. E com qualquer carta de ouro. É praticamente uma pedida de Omaha. Ou seja, ele bateu lá em cima, se não for Ais ou Rei, ele tá... Exatamente. Ele pode explorar a carta, ele aposta 425 mil fichas, o Pesca de Silva vai efetuar o call, efetua um call rápido, não para pensar, também não tá dando todo esse crédito pro Fedor Halls, e a gente tem um pote de 2 milhões e 130 mil fichas no quinto dia do main event, aí um 9 de ouros que completa flush, ou seja... E vamos pedir para parar rapidamente, vamos lá. Para tudo, pode falar. Vamos lá. Eu lhe concedo a palavra. Muito obrigado. Olha só, o Pesca de Silva não dá aquele call falando, puta, eu vou dar o call rápido para ele parar no River. Tipo aquele call para Pedro para. Tipo, aí eu acho que ele dá um pouco de tel, que a mão dele é muito polarizada no asa ali. É difícil a situação, pensa um pouquinho mais o Pesca. Pensa um pouquinho mais para dar esse call, porque o cara também pode pensar, falar, cara, será que ele tá me cozinhando? Quando o cara dá esse call do Pesca de Silva é muito tipo, call e vou dar check River rápido, para de apostar que eu tenho jogo. Tá? Porém, ele tá fazendo isso com um jogador habilidoso. Olha só o Fedor Rose, a malandragem dele. Ele beta 400 mil no turn. Por quê? O Pesca de Silva tem ao redor aí de 700, 800 mil fichas para trás. Se o Fedor Rose beta 600 mil, o adversário já praticamente está comprometido em pagar o turn e pagar o River. O que faz o Fedor Rose? Ele acha um espaço de ter fold equity no final. Ele já sabe depois da dama que a mão dele não joga por valor. Ele joga ele está jogando a mão do adversário. Então, ele precisa fazer um size muito preciso para caber um bet no final e o adversário foldar. E é tão perfeita essa linha de raciocínio que ele faz isso com o blefe e faz com valor. Das vezes que ele tem o 10 e rei, ele fala, como é que eu vou atrair o cara para me pagar as duas? Pô, então ele faz balanceado entre valor e blefe, faz com que a jogada seja espetacular, o size bet espetacular. Claro que o turn ajudou e o River ainda mais. E a gente vai ver como é que vai reagir o Pesca de Silva. Praticamente não tem como pagar essa parada, né, Vitão? Vini Marques. Check do Pesca de Silva. Agora, vamos ver. O Fedor Rose me parece que vai de all-in aí, né? Eu acho que ele vai. Exatamente. Ele tá. A gente vai ver se. Não, 765 mil. Praticamente o all-in do Pesca, né? Olha lá, porque as fichas laranjas são menores, né? Ele bota o Pesca pra pensar. E assim, a jogada é perfeita, tá? Os size bets são perfeitos, olha só. Mas sobra 765 mil num pote de 2 milhões e 895. Você vê o Negreano ali. É tão perfeito assim o sizing? Cara, ele não podia ir no turn, esse all-in então? All-in pode ir no turn. Ou ele pode dar check no turn, a outra opção dele é o seguinte, check no turn e bomba no River. Porque check no turn, você checa o turn com mãos como 10 e rei, como 9 e 10. E esse River favorece muito ele, né? Exato. Pagou, deu check behind no flush draw e tentou fazer. Se não fosse um 9 de ouros, talvez ele jogasse de outra maneira. Mas
ele ganhou ali uma possibilidade boa de encaixar essa bomba total no River. Mas, de qualquer jeito, é uma bomba de all-in no River também, de qualquer maneira. É uma bomba de all-in no River, só mas que ele o que o Vitão comprometeu falou. o Pesca de Silva, né? Ele realmente... O de Silva, se a bomba no River sem a aposta no turn, ele pode pensar, falar, puxa, eu ainda fico com... Exato, com com X 100, fichas. 1 milhão e 200. Isso, com 1 milhão e 200 fichas ainda tô no jogo. Exato. Isso, assim, são variações possíveis. A ideia do Fedor Rose é espetacular. Conhecer o tamanho do stack do adversário é de flotar, fundamental. ou seja, vamos começar a falar agora os fechos da mão. O que será, hein, Vitão? O que será? O que será? Se os dois stacks são cavalosos, a jogada do Rose é maravilhosa. Stacks cavalosos? Stacks gigantescos. Muito bem. A jogada é maravilhosa. Tá? Se o stack... e aí ele faz de tudo, ou seja, para manobrar naquele espaço curto. Ou seja, ele cria um espaço de fold do River com o bet pequeno que ele pode criar talvez melhor checando o turn ou indo all-in no turn. Porque ele cria... Eu acho que é melhor checar o turn e all-in no River. Porque all-in no River, o turn às vezes o cara paga porque fala, pô... se o cara tiver 2 pares, eu tenho um monte de out, etc e tal. Quando cai o 9 check e você vai all-in, pô, o cara, qualquer 10 segue, etc e tal. E qualquer 10, muitos 10 dão check no turn. Talvez seja mais preciso quanto um stack intermediário. Quanto um stack grande, a jogada do Rose é perfeita. Quanto um stack curto, a gente vai ver se vai passar ou não, né, Vitão? Então a gente esmiuçou aqui o float e suas possibilidades, alternativas para blefar contra todos os tipos de stack. O programa está muito completo. Falta só ver o que vai acontecer. São muitos draws, qualquer 10 faz sequência. Tem flush completo ali, né? Se o jogador tiver 2 cartas na mão de ouros. E é realmente uma decisão muito difícil para a Pesca de Silva. Que não tem quase nenhuma chance de ganhar a mão, né? Se você for pensar. Tá ganhando de quê? Tá ganhando um blefe seco, né? Praticamente. E praticamente blefs secos não pagam pré-flop com stack curto do Pesca de Silva, não pagam flop, né? Não pagam flop. Essa é a grande diferença. O blefe seco não paga pré-flop e das vezes que paga pré-flop, não paga flop. Ou seja, a chance que ele tem de ter um blefe seco é muito pequena. O Pesca de Silva começa a se lamentar, o Fedor Rose levanta a sobrancelha, aqueles caras que ficam querendo medir os tells aí. É um prato cheio pra não chegar a conclusão nenhuma. Exatamente. Porque você precisa jogar muito com o cara muito tempo para ter uma noção legal de tells. Agora volta o Negreano pra mesa. O Dor vai continuar pensando, pode até avançar um pouco aí, porque ele vai pensar um pouco mais aí nessa mão. Pode caminhar, pode caminhar. Pode caminhar, vamos lá. Ainda tá pensando, né? Que a gente avançou bem no vídeo. E o Pesca de Silva pagou. Pode, às vezes vai ter um momento preciso. Pagou! Pagou o Hero Call. Pagou. Comemora muito o jogador de Sri Lanka. Realmente uma ação muito complicada e muito difícil, muito desconfortável ali pra ele. Recebe o cumprimento do Daniel Negreano. E aí o Fedor Rose perdeu 64% do seu stack. Podemos parar aqui rapidamente? Fedor Rose, jogada, estratégia muito bem montada, jogada bem desenhada, sizes corretos, porém o adversário não tinha ficha. Então, para você efetuar um blefe e ele ser bem sucedido, a história tem que ser contada. Assim, então a questão do size também não foi tão boa quanto a gente tinha dito. Não, né? o size é muito bom, mas o stack do Pesca não comporta. Você, é isso que eu tô falando. Exato. Entendendo como o size do Pesca de Silva é daquele jeito, ele tem que pensar em ou dar uma bomba no turn, ou dar check. Eu acho que o melhor jeito de passar é checar o turn atrás e mandar uma bomba no River. Tá? Eu acho que essa é a melhor maneira de passar o blefe. A história dele é muito bem contada até a página 2. Por quê? Porque o adversário não tem tantas fichas. Então, recado. Às vezes a gente tenta uma jogada tão criativa, muito criativa, a gente vai incidir em 2 problemas. Primeiro, se esse adversário não consegue entender essa jogada. Claro. E segundo, se ele não tem fichas para entender a sua Exatamente. jogada. Tá? Ele pode até entender, mas não tem ficha, vai ter que colocar tudo ali. Ele vai falar, pô, a chance de eu achar um blefe aqui vale a pena. O risco de eu cair, eu já realmente coloquei corpo, cabeça e membros, então vai, né? Coisa que a gente escuta muito no poker. Então fica essa aula aí para vocês. Muito obrigado a todos. Deixe seu comentário no Facebook com a imagem do Daniel Negreano bonitinho. A gente fecha o nosso programa, nosso penúltimo programa dessa temporada. Até mais.